Agora, para esse problema aqui de vigas associadas, encontre, né, em função de um x aqui. Pode ser um x1 e um x2, como a gente mostrou antes. Um problema de barra, né? Encontre quem que é v de y, mz, θ e v, ou seja, suas cortantes, momento fletor, inclinação e deslocamentos verticais. Tenta fazer aí. Eu vou mostrar a resposta. Então a gente começa separando o nosso problema, né, em subproblemas, em subsistemas. A gente vai ter uma viga engastada e uma viga livre, cujas forças na extremidade correspondente à interface a gente não conhece, mas a gente vai fazer de conta que conhece. A gente tem uma força V1 e um momento M1 aplicado na extremidade, um momento M2 e uma força V2 aplicado nessa extremidade da outra viga. Encontrando as relações cinemáticas. O θ1 tem que ser igual a θ2 nessa extremidade, né, porque as vigas estão unidas. E o V1 e o V2 também, pelo mesmo motivo. Nesse caso aqui, a gente está encontrando o equilíbrio na interface. Então, se a gente pegar um pequeno pedacinho aqui, né, perto da interface, a força que vai estar agindo nesse lado da viga, né, nessa parte verde, é V1, como a gente observa aqui. Então, a força que age do outro lado também tem que ser V1, né? A gente está supondo que a gente está pegando um pedacinho aqui bem pequenininho. Do outro lado, a mesma coisa, a gente tem que ter um V2, né? Então, aqui a gente tem a viga da esquerda, a viga da direita, e pertinho na interface a gente tem V1 e V2 atuando. Então V1 tem que ser igual a V2, né, por equilíbrio de forças, e por equilíbrio de momentos M1 tem que ser igual a M2. Lembrando que a gente pegou aqui, né, um valor bem pequenininho de distância, então os momentos devido às forças V1 e V2 a gente pode desprezar. Só vai sobrar pra gente M1 tem que ser igual a M2. Então vamos primeiro resolver o problema da viga verde aqui, tá? Então a gente tem que o carregamento é igual a zero, porque não acontece nada a não ser nas extremidades. A gente integra, uma vez encontra as suas cortantes, integra outra vez, encontra o momento fletor, integra de novo, acha o θ e v. A gente vai encontrar as constantes C3 igual a zero, C4 igual a zero, porque o Vzinho vai ser igual a zero em x igual a zero, então... Ou, desculpa, o θ, né, vai ser igual a zero em x igual a zero. Então, esse carinha aqui vai dar 0, 0, 0, só sobra C3 igual a zero. Mesma coisa para o Vzinho, 0, 0, 0, 0. Isso aqui vai ser igual a zero, né? Porque o Vzinho em x igual a zero é zero. Para encontrar C1 é tranquilo. A gente sabe que o Vy em x igual a L é V1. Então, o C1 tem que ser igual a V1. O C2 a gente faz a mesma coisa, só que para o momento. A gente substitui aqui momento em x igual a L, né, é igual a M1, a gente vai encontrar que C2 é igual a esse carinha aqui. Resolvendo agora o problema para a viga 2, a gente vai ter que o carregamento é zero, Vy é D1, o momento fletor é D1x mais D2 e por aí vai, né? Para a gente encontrar quem são as constantes, a gente só aplica as condições de contorno. Só que é interessante, né, que se a gente utilizar, por exemplo, a condição de contorno que o Vy em x2 igual a zero é V2, a gente vai encontrar que o D1 é igual a V2. A outra condição de contorno que a gente vai ter do outro lado vai ser que o Vy é igual a F. Né? O Vy2 tem que ser igual a F. Então a gente encontraria D1 duas vezes. Né? O D1 seria ou F ou V2, tanto faz. Os dois têm que ser igual, obviamente, né? Porque os dois têm que ser iguais porque a somatória de forças tem que dar zero. E o mesmo vai acontecer se a gente tentar calcular D2 usando as condições de contorno de momento fletor. O momento fletor em x igual a zero é M2 e em x igual a L é zero. Portanto, se a gente fizer substituições aqui, a gente vai encontrar que o D2 vai ser igual a menos FL, que vai ser igual a M2, né? Vamos tentar fazer aqui só para mostrar. Então, se a gente fizer aqui M2 de x igual a zero é igual a M2, então M2 vai ser igual x2 igual a zero, né? Esse carinha dá zero, então vai ser igual a D2, ou seja, aqui é M2, né? Esse carinha aqui é M2.
Ou seja, D2 igual a M2, foi o que eu mostrei aqui, né? E se a gente utilizar outra condição de contorno, a gente vai usar MZ de x2 igual a L2 é igual a 0. Então, D1 x2 mais D2 é igual a 0, ou seja, D1, que a gente já encontrou é F, né? Então, F vezes x2, que é L2, vezes o D1. D1 a gente já encontrou... Opa, desculpa. Vezes o D2, né? Que é o D2 mais D2 igual a 0. Então, D2 é igual a menos FL2. FL2 é igual a menos FL, né? Os comprimentos aqui são iguais. Então, a gente conseguiu calcular D1 e D2 de duas formas diferentes. A gente sabe que existe essa igualdade. Só que como na nossa condição de contorno a gente não sabe quem é θ e quem é V, a gente não consegue ainda calcular quem que é o D3 e o D4. Né? A gente vai fazer isso depois. Bom, agora para a gente usar essas equações aqui, que a gente separou no início, a gente precisa encontrar quem aqui é θ1 em x1 igual a L, quem aqui é θ2 em x2 igual a 0. Tá? Então vamos começar com esse lado de cá. Né? Então, se a gente substituir nessa equação aqui x1 igual a L, a gente vai obter essa expressão aqui. E se a gente fizer a mesma coisa, né, para o V, a gente vai obter essa expressão aqui. Lembrando, né, que V1 é igual a F, porque V2 igual a F e V1 igual a V2. Tá? Mesma coisa para o momento. Como a gente sabe que menos FL igual a M2 e que M2 é igual a M1, então a gente pode escrever isso aqui, tá? M1 igual a menos FL. Então, a gente pode substituir nesses carinhas aqui, F e menos FL. Ou, né, a gente já pode deixar aqui escrito também que a gente já sabe quem aqui é C1 e C2 de fato. Antes a gente fingia que a gente sabia, agora a gente sabe de fato, né? Porque V1 e M1 a gente não sabe quem é. Então, quem que vai ser o nosso θ2 de 0? Vai ser igual ao nosso θ1 de L, né? Como a gente tinha estabelecido antes. A gente só precisa substituir esse carinha aqui por L, né? E a gente vai encontrar essa expressão aqui. Lembrando que a gente tem que pegar o EI e passar dividindo, né? Que é o que eu estou fazendo aqui. A mesma coisa a gente pode fazer para o V. E a gente vai encontrar essa expressão. Então agora a gente tem uma expressão para quem que é o θ2 de 0 e quem que é o V2 de 0. Note que não tem nenhum incógnito aqui, né? A gente sabe quem é tudo, a gente sabe quem é a força que a gente está aplicando, a gente sabe qual que é o comprimento, a gente sabe quem que é E, a gente sabe quem que é I, é tudo dado. Então a gente pode usar esses carinhas para encontrar quem que são as constantes aqui D3 e D4 no nosso problema. Só fazendo uma correção aqui, eu coloquei menos 5/6, né? Na verdade é menos 5/6. Então a gente agora sabe quem que é θ2 de 0 e quem que é V2 de 0. O que nos permite encontrar quem que é D3 e D4, né? Como se fossem condições de contorno. Então a gente sabe que em x2 igual a 0, esse carinha aqui vai para 0, esse carinha vai para 0. Então o D3 vai ser igual a E2 e 2, vezes o θ2 de 0, que é toda essa expressão aqui. Então a gente vai ficar com menos 3/2 de E2 e 2 dividido por E1 e 1, FL ao quadrado. O mesmo a gente faz para o V. Esse carinha aqui vai para 0, vai para 0, vai para 0, porque x igual a 0, né? x2 igual a 0, então D4 vai ser igual a E2 e 2, vezes o V2 de 0, que é todo esse trambolinho aqui. Como agora a gente tem C1, C2, C3 e C4, D1, D2, D3 e D4, tá? A gente tem todas as constantes aqui. Isso significa que a gente pode simplesmente plugar essas constantes aqui nessas expressões e a gente vai ter as funções pedidas, né? De esforço cortante, momento fletor, θ e V. Tá? Essas são as expressões aqui. Tudo que eu fiz foi pegar cada uma dessas constantes, né? C1, C2, C3 e C4, e substituir nas expressões aqui, tá? Mesma coisa aqui, eu peguei D1, D2, D3 e D4 e substituí nessas expressões aqui.